Olá, pessoal! Na aula de História de hoje, nós vamos aprender sobre patrimônio cultural dos povos antigos. Vamos começar falando sobre o conceito de patrimônio. A palavra patrimônio vem de pater, que significa pai e se origina do latim. Nesse sentido, patrimônio é o que um pai deixa para o filho. Por isso que essa palavra passou a ser usada para se referir aos bens ou às riquezas de uma pessoa, de uma família ou até mesmo de uma empresa. E o que é o patrimônio cultural de um povo? Bom, segundo o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, patrimônio de um povo é formado pelo conjunto de saberes, de fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade de um povo. Então, o que patrimônio cultural é o conjunto das artes, da arquitetura, da religião e as tradições. Todos esses quesitos aqui mencionados, eles remetem, né? Eles compõem aí a estrutura, a expressão cultural de um povo. Um exemplo disso é o Egito. No Egito, as construções, as esculturas e as tumbas funerárias formam aí o conjunto cultural, né? Formam aí o patrimônio cultural do Egito. E as tumbas funerárias, elas são expressões da arte e da arquitetura. Por isso, elas também são patrimônios materiais. Se vocês se lembrarem aí da aula passada, da semana passada, a gente conversou sobre o livro dos mortos. O livro dos mortos era encontrado tanto em papiros, como também desenhados nas paredes das tumbas funerárias, onde eram enterrados os faraós. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela também pode ser considerada um patrimônio cultural. Por quê? Porque ela retrata aí, nesses desenhos aqui, as vestimentas e os instrumentos, né, que os músicos do Antigo Egito utilizavam aí para se apresentar, para fazer algum ritual. Então, por mostrar esses elementos, a gente considera, né, é considerado como um patrimônio cultural. E a alimentação? Bom, a alimentação é uma parte importante da cultura de um povo. Por exemplo, no Egito, a base alimentar do Antigo Egito era composta por derivados do trigo, como o pão e a cerveja. Além disso, eles também consumiam ervilha, lentilha e frutas, como tâmara e melão. Já na Índia, a base alimentar consistia em arroz e cevada, mas eles também faziam uso de especiarias como cravo, canela, cominho e gengibre. E até hoje eles também consomem esse uso de especiarias. Eles também até hoje continuam com essa cultura de usar as especiarias. Bom, gente, existem algumas restrições quanto ao consumo de carne. Por exemplo, na Índia, né, os seguidores do hinduísmo, eles não comem carne, porque eles cultuam a vaca, eles a consideram como um deus, e por isso eles não consomem carne. Diferente daqui do Brasil, que nós não temos isso, né? A gente consome carne, bebe o leite da vaca e tudo mais, mas lá a vaca é sagrada. E aqui eu trouxe uma imagem que ilustra aí toda a adoração que eles devotam aí às vacas lá na Índia. Agora a gente vai falar um pouco sobre aqui no Brasil. A culinária do Brasil sofreu a influência, né, na hora de compor aí a nossa culinária. Nós tivemos influência dos europeus, dos indígenas e também dos africanos, que influenciaram diretamente na nossa cultura alimentar e também em outros aspectos. Um exemplo disso é a nossa feijoada, que veio aí de influência africana. Os africanos também introduziram outros dois ingredientes, além de outros, né? Mas eu vou falar só desses dois que são mais comuns aqui no Ceará, que é o azeite de dendê, que é esse aqui, e o nosso amado cuscuz. Todos esses dois ingredientes foram aqui trazidos para o Brasil pelos africanos, no processo aí de colonização, no processo também da vinda dos escravos da África para o Brasil.
Bom, a gente vai falar também um pouco sobre as trocas e as heranças culturais. O que seria isso? Bom, primeiro, antes de entender isso, a gente precisa entender o porquê que é tão importante estudar os patrimônios culturais. Porque nos ajuda a entender como os povos se relacionavam entre si e também como uma cultura pode ter influenciado a outra. É o caso dos fenícios. Bom, os fenícios viveram há mais de 3.000 anos aí. Eles estabeleceram relações com vários povos vizinhos por meio de comércio. E o comércio, gente, cumpriu um papel muito importante aí nessa troca entre as culturas, já que eles precisavam conversar e negociar. Nisso, eles acabavam também tendo essa troca aí de culturas. No caso dos fenícios, eles faziam esse comércio de forma marítima, ali pela região do Mar Mediterrâneo. E apesar deles terem um sistema de escrita próprio, a sua arte e a sua arquitetura apresentavam vários aspectos aí dos egípcios, que era o povo com o qual eles realizavam o comércio. Também aconteceu, é visível essa questão da troca de herança cultural entre a Macedônia e a Grécia. E eu trouxe aqui a imagem da Macedônia hoje em dia, para vocês verem já que temos aí, é uma cidade marítima também, né? E eu trouxe a imagem da Grécia Antiga. Aqui, essa imagem aqui, ela é a imagem que remete aí à Grécia Antiga. Bom, a Macedônia era um reino que fazia parte da Grécia. Há cerca de 2.300 anos, os macedônios dominaram a Grécia. O Império Macedônico, comandado pelo rei Alexandre, divulgou a cultura grega no Egito, na Pérsia, na Índia e entre outros. O centro cultural desse império ficava em Alexandria. Em Alexandria foram construídos 2 prédios aí muito importantes, que era o farol. Esse farol tinha a função de iluminar o caminho para as embarcações que chegavam e que saíam de Alexandria. E também temos a biblioteca, uma biblioteca que foi construída lá em Alexandria. Essa biblioteca era uma das maiores já feitas na época. E o legado cultural da antiguidade? Nós também, gente, herdamos muitos aspectos aí das culturas dos povos antigos. A concepção de democracia presente agora, né, no Ocidente, por exemplo, tem sua origem na democracia ateniense, na noção de cidadania que a gente já conversou em aulas passadas. A base do sistema de direitos que nós conhecemos aqui no Brasil e em vários outros países também derivou aí do complexo de leis romanas. E esse complexo de leis romanas era o que regulamentava aí os direitos dos cidadãos e estrangeiros na antiga Roma. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o Mbanza Congo. Eu falei o nome errado, com certeza, mas acho que dá para vocês entenderem. E o que é o Mbanza Congo? Bom, era a capital política e espiritual do antigo reino do Congo, que é a região que hoje se localiza no Gabão, na República do Congo, Angola e República Dominicana do Congo. Olha que essa imagem ilustra bem como ela é hoje em dia, o Mbanza Congo lá na África. Bom, gente, ela representa a importância da tradição do Congo e seus conflitos com a chegada dos portugueses e da religião católica na África Central, ao final do século XV. Foi formado inicialmente por 144 países. Esse império contribuiu para a história e a cultura de países como Angola, Congo, entre outros. Ele também tem lugares-chaves. E eu trouxe 2, né? E também tem uma figura importante que representa esse lugar. Bom, o primeiro deles é o Kulumbimbi, que é a primeira catedral construída na África pelos portugueses. O segundo é o Yala Kuyui. É uma árvore que ela fica no centro da cidade
né, lá do Mbanza Congo, que hoje em dia recebe o nome de Reino de Congo, se eu não me engano. E ela era uma árvore sagrada do gênero Usanda mulumbeira, né? E ela fica no centro da cidade, como eu já falei. Ela representa a lei e a ordem ancestral. E a figura que eu disse para vocês que eu ia trazer aqui também representa aí essa cultura lá presente na capital do Mbanza Congo, é o Nitotila. O Nitotila, ele é um monarca que governa o reino do Congo. Somente o Nitotila, que governa desde o Mbanza Congo, é que pode ter este título. Para vocês não se confundirem. Hoje em dia não é mais se chama Mbanza Congo, hoje em dia se chama Reino do Congo. E por que é tão importante, gente, estudar sobre o Mbanza Congo? Porque estudar sobre o Mbanza é também estudar sobre a nossa história. Os africanos, eles tiveram uma participação enorme na formação da nossa cultura. E o Mbanza, ele foi tombado como patrimônio mundial há não muito pouco tempo. Logo, a gente estudar sobre ele quer dizer que nós também estamos estudando sobre a nossa cultura, já que o Brasil tem grande influência cultural em outros aspectos do povo africano aqui no Brasil. Bom, gente, e no Ceará? Quais são os nossos patrimônios culturais? Nós temos vários patrimônios culturais, mas eu trouxe 3 principais para falar para vocês. Não, 3 principais não, eu trouxe 3 exemplos. Essa é a palavra melhor. Eu trouxe 3 exemplos para tratar para vocês. Esse aqui é a Casa da Câmara e Cadeia de Crato. Ela foi construída em 1877, no encontro da Praça de Sá com a Rua Senador Pompeu, no centro da cidade. Ela foi tombada, se eu não me engano, em 1893. Esse aqui é o Farol do Mucuripe. Ele foi construído em 1840 e entre 1840 e 1846. E foi um grande marco na história do Ceará. Ele foi desativado em 1957 por falta de uso. As pessoas não estavam mais usando e acabaram que desativaram. Se eu não me engano, ele foi tombado no ano de 1997, alguma coisa assim. E esse aqui, gente, esse patrimônio aqui é no Iguatu, da nossa cidadezinha. Se vocês não reconheceram, aqui é a Igreja da Matriz, que fica ali na mesma Rua da Sensação, daquela loja de milkshake. Pois é, esse patrimônio aqui, ele foi tombado pelo IPAM em 1974. E uma coisa que é legal, né? Que a gente pode a qualquer momento visitar esse patrimônio cultural da nossa cidade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que tenha ficado claro aí a questão da importância dos patrimônios culturais, da questão de que falar sobre patrimônio cultural é falar sobre nós, porque a partir dos patrimônios culturais do nosso povo, da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso país, nós conseguimos também entender um pouco sobre a nossa história. E é isso, eu espero que a aula tenha sido boa para vocês. Até a próxima, bye bye!